Disciplina, liberdade e compaixão é Fortaleza. Salve, galera tricolor, estamos chegando nesta quinta-feira com o Pit News. Olha, se liga, hein? Siga o Pit News no Instagram. E não esqueça de, claro, sem dúvida nenhuma, fazer a sua inscrição no canal Pit Esquadrão. Canal da alegria, canal da magia, canal que fala as coisas do Esporte Clube Bahia, o bicampeão brasileiro. E, evidentemente, além de fazer a inscrição, dar like, ativar o sininho e compartilhar com os amigos. Vamos nessa! Olha, o Bahia ontem fez um bom jogo, sim, sobretudo, no primeiro tempo, diante da equipe do CSA, pela Copa do Nordeste, jogo que foi realizado no estádio Rei Pelé, lá em Maceió, e o Bahia com um time reserva. Essa é que é a realidade, né? Um time que só teve um titular, que é o jogador Gilberto. Ele, hoje, agora, eu posso dizer que ele é o titular da lateral direita do Esporte Clube Bahia, mas existe uma dúvida se ele vai jogar ou não o Grande Bavi do próximo domingo, a finalíssima do Campeonato Baiano. Mas, voltando a tratar do jogo de ontem, o time reserva e, sem dúvida nenhuma, muitos clubes da Série A, eu vou sempre bater isso na tecla, eles gostariam de ter um time como o de ontem do Esporte Clube Bahia. Meio campo que tem Azevedo, que tem Eric Luiz, Rodrigo Nestor e o Michel Araújo, é realmente, digamos assim, uma situação para se pensar, né? Ou seja, a gente sabe que alguns times, eu posso dizer que a metade dos times da Série A, eles não têm esse meio campo. E ainda você tem de quebra aí o Iago Ortucci, que ontem demonstrou ser realmente um bom lateral. O jogador fez um gol, deu assistência para o segundo gol do Esporte Clube Bahia, foi muito bem na marcação e uma preocupação, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, porque parece que ele voltou a se lesionar. Teve também a participação do Kaique, jogador que jogou muito pela beirada ontem e deu muito trabalho ao time adversário. Então, realmente, deu para, pelo menos, sacar que esse time do Bahia é bem mais encorpado do que o do ano passado, né? E a estreia do Ronaldo, um goleiro seguro, fez duas belas defesas, um jogador que talvez ele não tenha uma característica de sair jogando bem, né, com os pés. O Bahia precisa disso, sem dúvida nenhuma. O futebol moderno precisa disso. Mas o que a gente viu foi realmente um time do Esporte Clube Bahia bem sim no campo ontem contra a equipe do Confiança. E vai passar aí na sua telinha a classificação. O Bahia pulou para a primeira colocação do campeonato da Copa do Nordeste no seu grupo B, com 10 pontos. Existem outras equipes, o próprio Confiança também com 10, só que o Bahia tem 2 jogos a menos, principalmente do Confiança. São jogos, um em Salvador contra o Ceará e o outro fora de casa contra a equipe do Confiança. E na realidade, temos aí a última partida contra a equipe do Náutico lá do Recife. Eu entendo que o Bahia está classificado. Como assim? Uma projeção, evidentemente. Porque entendo que o Bahia, ele, de repente, consiga, quando nada, 2 resultados de triunfos nas próximas 3 rodadas. Então, tá tranquilo o Esporte Clube Bahia no quesito Copa do Nordeste, né? Vamos realmente celebrar esse momento, porque o tricolor, mais uma vez, chega muito bem na competição regional e, quem sabe, brigar por um título e, claro, com um complemento feliz, conquistar esse título da Copa do Nordeste, né? Mas vamos passar para o principal, que é o Campeonato Baiano. A decisão do Campeonato Baiano que ocorre nesse domingo lá no Barradão, né? No estádio Manuel Barradas. E hoje tivemos a reapresentação não, jogadores que ficaram aqui treinando normalmente e, claro, dando mais um dia de, digamos assim, treinamento para o técnico Rogério Ceni, que ministrou esse treinamento hoje pela manhã, mesmo vindo de madrugada no voo fretado de Maceió para Salvador.
Muito bem, dando sequência ao trabalho visando o Grande Bavi do próximo domingo, a finalíssima do Campeonato Baiano, o Bahia que tem essa vantagem de jogar até por uma derrota de 1 gol de diferença, os jogadores, eles foram para o campo número 1 e fizeram um aquecimento com o preparador físico José Mário Campes. Na sequência, já com bola em campo reduzido, o grupo fez um trabalho de enfrentamento 1 contra 1. O Rogério Ceni ainda fez uma atividade técnica também em campo reduzido, com a presença dos atletas do elenco sub-17. O treino foi finalizado com um trabalho de bola parada ofensiva, né? Bom, o grupo relacionado para o jogo de ontem contra o CSA foi liberado após a chegada a Salvador e retorna aos treinamentos amanhã. É aquele grupo que não é o titular, mas o técnico Rogério Ceni fez esse enfrentamento com o time sub-17 para que pudesse ter o número de jogadores e, evidentemente, esses atletas estarem confrontando com o time titular do Esporte Clube Bahia. Detalhes sobre o jogador Ademir. O atleta novamente fez a academia. Então, eu posso dizer que o Ademir ainda é uma incógnita, assim, para o Bavi. Eu acho até que joga, pelas palavras do técnico Rogério Ceni, pós o jogo do último domingo na coletiva, mas ficaremos, de qualquer forma, na expectativa que pode ser que esse atleta não tenha condições de jogo, né? De repente não tenha condições de jogo. Mas teremos ainda mais 2 dias, sexta e sábado, e como o Ademir só ficou de fora do jogo contra a equipe do Vitória no último domingo, e evidentemente que esse de ontem, né, contra a equipe do CSA, não é nada de se preocupar. O jogador conhece bastante, digamos assim, como o time joga, e se ele for para o jogo, se ele se recuperar, para mim ele será titular, mas tudo pode acontecer, né? Como eu disse, mais 2 dias de treinamento e o Ademir pode ter amplas condições de atuar contra a equipe do Esporte Clube Vitória, né? Então, esta é a situação. O técnico Rogério Ceni tem na sua mão aí praticamente um time completo para esse compromisso, porque não tem problemas de ordem médica a não ser o próprio Ademir. Vamos ficar na expectativa. Temos treino, como eu disse, ainda amanhã e também no sábado, que é a véspera do jogo. Amanhã, com certeza, Rogério vai fazer mais um trabalho tático, assim como no sábado, que é a véspera do jogo. O Bahia anunciou hoje, já de forma oficial, a contratação do Luciano, jogador de 18 anos, que é lateral direito, esteve no Flamengo, foi sim um dos destaques do Flamengo, tratado como joia do Flamengo, disputou Copa Libertadores Sub-20, né, Mundial também Sub-20, e chega para o Bahia, o jogador que tem 18 anos e vai para ser o titular da lateral direita do Esporte Clube Bahia no time Sub-20 do Tricolor, que é treinado pelo Léo Galbis. Portanto, tá aí mais uma contratação da equipe do Esporte Clube Bahia para esse ano no que diz respeito ao time Sub-20 do Tricolor, né? Então tá aí para você. E como última notícia, a gente pode dizer que um dos jogos atrasados da Copa do Nordeste, de repente, tá aí para você na telinha, né? Bahia e Ceará, afinal de contas, a CBF definiu para o dia 26 de março, na próxima semana, o Bahia recebendo o Ceará às 19 horas na Arena Fonte Nova. E, claro, só vai ficar aí os 2 jogos contra a Confiança e contra o Náutico para a CBF definir estas datas, né, dessa fase de classificação da Copa do Nordeste. E volto a dizer, o Bahia está muito bem, obrigado, sem dúvida nenhuma, porque afinal de contas lidera o Grupo B com 10 pontos positivos, 3 vitórias e um saldo, ou 3 triunfos, como queiram, e um saldo de 8 gols. Muito bem, o Bahia na fita. É isso aí, galera. Amanhã o time faz o penúltimo treinamento, visando o clássico. As fichas estão todas elas aí nesse clássico, para que o Bahia
consiga um resultado positivo no Barradão e levante a taça de campeão baiano, edição 2025. Hoje não tem live no Pit Esquadrão, mas amanhã tem, e com surpresa para vocês que ficam sempre conosco no Pit Esquadrão. Volto a dizer aqui, vamos seguir o Pit News no Instagram e vamos também fazer as inscrições no canal Pit Esquadrão, canal do YouTube, canal da Magia da Alegria, que fala as coisas do Esporte Clube Bahia. Você faz a inscrição, dá o like, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Por enquanto, fui!